Você tá pensando em largar do CLT para empreender? Ó, seguinte, cuidado, tá? Por quê? Porque o seu sonho pode virar o seu pior pesadelo, tá bom? E você vai se frustrar no meio do caminho. Então hoje eu vou falar dos 5 erros, tá? Que muita gente comete, a maioria das pessoas cometem, por quê? Porque acham que é simples assim. Estamos num mundo aí onde a internet joga para você, saia logo do CLT. Eu estou aqui nesse vídeo para cortar essas objeções e dizer para você, olha, cuidado, tá? E aprende comigo. E fica até o final que hoje tem muito conteúdo para tá passando para você, tá bom, gente? Então vamos lá, o que interessa, tá? Que hoje eu vou comentar com você aqui, gente. Seja bem-vindo ao canal, tá? Meu nome é William, esse é o canal do Will, onde eu falo aqui sobre empreendimento, investimento, negócios, como você crescer o seu negócio. Convido você, né, a ficar até o final que a gente vai ter muito conteúdo hoje para estar mostrando. Então, gente, um dos primeiros erros que eu separei aqui, tá? É o seguinte, então presta atenção, senão depois você fala assim: "Ah, William, não, eu me perdi aqui no meio do caminho, tá meio difícil, meio complicado, as minhas dívidas aumentaram". Daí depois não sabe por quê, né? Então vamos lá, vamos aprender. Primeira coisa, gente. Pedir demissão sem reserva financeira. Muitos saem do emprego achando que o negócio dará retorno imediato, certo? O resultado é desespero para gerar renda rápida e más decisões. O ideal, e eu vou colocar aqui para você, o ideal é de ter pelo menos de 6 a 12 meses de custo de vida guardados, tá, gente? O que seria isso, gente? Ó, primeira coisa, muita gente fica desesperada, tá? Muitos saem do emprego achando que o negócio já vai dar certo. Olha, saí hoje, amanhã já tá tudo, não, tá tudo resolvido. Não começou, não validou, não sabe como é que tá a situação. O validar é assim, poxa, já tô vendendo, já tá tudo certo, já tá tudo encaminhado. Eu já passei os perrengues que é para passar de empreender, porque tem dia que vende, tem dia que não vende. Tem dia que é complicado, renda variável é uma coisa, renda fixa é outra. Sabe que é renda fixa e renda variável? Não sei se você já sabe. Renda fixa é aquilo que você vai receber todo mês. Todo mês sempre vai estar caindo aquele valorzinho. O empreender é renda variável. Renda variável já é complicado, cara. Né? É a mesma coisa aqui, ó. Você vai investir na renda fixa. Renda fixa você vai lá, coloca seu dinheiro no banco. Hoje a taxa de juros da taxa, né, a Selic, acho que está em 15%. Vai cair lá um tanto de valor, 15% ao ano, né? Vai cair tanto de valor todo mês, vai cair esse valor para você com o tanto que você investiu, tá? Agora, se você investir nos mercados imobiliários, enfim, né, em outras rendas variáveis, que você não sabe se vai dar lucro ou não, aí já é outra coisa, tá? É a mesma coisa quando você vai empreender. Tem tempo, tem vezes que vai dar dinheiro, tem vezes que não vai dar. Então toma muito cuidado. Você que é acostumado, aí depois entra para renda variável, não sabe como é que funciona, aí já fica difícil a situação, tá? Outra coisa, gente, é o resultado, que é desespero para gerar renda rápido e más decisões. Ou seja, a pessoa ela sai, o que ela faz? Ela quer um resultado rápido. Na maioria das vezes, a pessoa já quer... Não, porque eu quero... Quantas e quantas pessoas não vêm conversando? William, porque eu queria um resultado rápido. Porque eu queria já... Cara, esquece disso, tá? Esquece disso. Se você não passou os perrengues de empreender, cara, o resultado rápido... Tira isso da sua cabeça. Pode vir um resultado rápido, mas ele não se mantém por muito tempo. Você pode fazer uma vendinha hoje, mas ela não vai se manter, tá entendendo? Você pode fazer uma venda hoje, mas se você não entender, o que você tem que fazer? Você tem que entender que existem formas de você empreender. Existe aquela que você faz pouco esforço, certo? Você faz pouco esforço e você tem pouco lucro, tá? Por exemplo, você vai lá, sai na rua, vende um bolo, isso e aquilo, tá? E de repente você tem lá um docinho para vender junto ali. Ah, eu tenho o bolo aqui, o café com leite aqui, beleza? Ah, o café com leite tá tantos reais. Você juntou um com o outro ali, a sua renda maior ali é o bolo, certo? É o bolo ali que você vende todo dia. Você colocou um cafezinho com leite, você colocou só junto ali. Você fez só levou junto ali para vender. Aí você fez um pouco esforço e teve um pouquinho de renda ali em cima, certo? Tá ok? Você põe tudo junto, você vai agregando. A gente chama de upsell, downsell, um monte de coisa assim.
com relação ao marketing digital, né? Agora, tem o muito esforço que você faz e muito lucro, certo? Muito esforço e muito lucro, você vai lá e trabalha, né? E rala, tem tempo, passa perrengue, passa um monte de coisa, passa nervo, faz um monte de coisa, trabalha, faz isso, faz aquilo, e de repente você vê que o seu esforço gerou um alto lucro muito grande. Por quê? Porque você se esforçou muito. Então isso é legal, isso é muito bom. E também tem aquele que você faz pouco esforço e muito lucro. Aí eu vou dizer pra você que é só tigrinho, é Mega Sena, como é que é, o droga, enfim, é aquele monte de coisa. O ideal, eu vou dizer pra você, gente, o ideal é você fazer isso daqui, ó. Pega isso aqui, ó. O ideal é ter pelo menos de 6 a 12 meses de custo de vida guardado, ou seja, 6 meses do seu custo de vida, tá? O que você... William, o que é custo de vida? É tudo aquilo que você precisa para sobreviver, certo? Eu preciso para sobreviver, sei lá, 3, 4, 5 mil. Você tem que ter isso daí guardado para você sobreviver, tá bom, gente? Vamos lá pro próximo aqui, gente. Qual que é o próximo? Vamos aqui. Pera aí. Aí. Outro. Não validar a ideia antes de largar tudo. O que é não validar? Começar um negócio apenas pela paixão. Ai, como eu amo meu negócio. Sem testar no mercado. O certo é validar em paralelo. Eu já falei, até vou deixar o vídeo. Vou tentar deixar o vídeo aqui no card, aqui, ó. Que é para você trabalhar como CLT e ao mesmo tempo, eu falei aí num vídeo atrás, vai lá, vem aqui no canal, tá bom, gente? O certo é validar em paralelo. Vender para alguns clientes, testar aceitação antes de abandonar a CLT. Então não adianta, gente. Não vai. Não fica, porque eu amo o meu negócio, porque esse negócio aqui é um negócio... Todo mundo fala, não tô falando aqui, gente, eu sou da igreja, sou católico, graças a Deus. Mas assim, gente, tem muita gente aqui que às vezes chega e fala assim, não, porque eu coloquei na mão de Deus e Deus vai iluminar e é coisa de Deus. Eu falo assim, não, eu entendo. Tudo bem, tem coisa assim que realmente a gente coloca na mão de Deus tudo, tá? Mas não adianta você só colocar na mão de Deus sem você trabalhar. Deus, ele vai fazer o 99%. Eu sempre aprendi isso. Se você vai dar o seu 1%, seu 1% ele tem que ser muita força, tem que trabalhar, você tem que correr atrás. Não adianta. Não adianta você ficar aí, minha paixão é porque isso aqui é minha... Cara, calma, isso daí tem que dar, tem que sobrevive, alimenta uma pessoa, vai alimentar sua família, você tem que saber isso, ou não. Mas o que vai dizer se vai alimentar ou não? O que vai dizer se vai alimentar ou não? É ali, é o trabalho, dia a dia, é a renda que dá. Poxa, eu vendia lá atrás, quando eu era tava, mais moleque, quando não tinha um pardal para dar de comer, que não tinha a família, o que acontecia? Eu empreendia, mas o que eu fazia não alimentava uma família, não ganhava quase nada lá quando eu fazia lá atrás. Aí você fala assim, poxa, William, mas... E daí, o que você fazia? Cara, eu se virava, por mim, tanto fez, tanto faz. Se é moleque, vai embora, cara, vai embora, empreende, vai embora, põe a cara, tá? Agora, hoje não, hoje eu tenho família, hoje eu tenho casa, hoje eu tenho que pensar muito antes de fazer qualquer coisa, tá? Então pensa muito bem. O certo é validar em paralelo, tá? Você vai lá, vende para alguns clientes, testa aceitação antes de abandonar o CLT, tá bom? Você tem que testar a aceitação, você tem que começar ali, vai vender pizza, vai vender bolo, vai vender um monte de coisa, não sei o que você vai fazer. Vai trabalhar na internet, vai trabalhar com tráfego pago, vai trabalhar com gestão, sei lá, freelance, o que você vai fazer, tá? Testa antes, depois você começa largando aos poucos ali com relação ao CLT, tá bom, gente? Outra coisa, gente, vamos lá, vamos entender. Ó, isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante, hein? Vamos lá. Misturar finanças pessoais e do negócio, tá? Usar o cartão de crédito pessoal para pagar despesas da empresa. Isso gera confusão e até dívidas impagáveis. O certo, abrir uma conta PJ e separar entradas e saídas. Vamos lá, gente. No começo, eu, por exemplo, no começo é assim mesmo. Você acaba misturando os dois. Você pega uma conta física e vai guardando dinheiro lá e vai lidando assim. Hoje, eu, por exemplo, eu tenho uma conta jurídica e eu tenho uma conta física, tá? O que eu faço muitas vezes?
Tem vezes que eu tô na correria ali, vou dizer para você, eu acabo pagando como pessoa jurídica. Mas na maioria das vezes eu transfiro para pessoa física e ali eu faço os pagamentos e tem um valor que é guardado. Eu transfiro geralmente o valor, guardo lá. Pessoa jurídica eu guardo um valor para a empresa ficar girando, para ter um valor ali guardado, certo? Então tudo aquilo que eu ganho de pessoa jurídica, ou seja, prestando serviços que não sejam de pessoa física, na verdade é a maioria da minha parte aqui, né? Mas uma parte do lucro que a gente chama de prolabore, né? Que na verdade é o salário do empregado ali, você tem que tirar, mas no começo não tem, porque tem muita gente, você fala assim, mas a pessoa não ganha. Então, se você for ver hoje, na realidade, esses dias eu tava vendo lá, 70% das pessoas, dos empreendedores do Brasil ganham até 3 mil reais por mês, tá? Então se você ganha 3 mil, basicamente cara, você tem que se virar, você tem que ir lá, pegar às vezes quase todo o dinheiro e se virar, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que tirar uma parte, guarda, tá? Isso daí é de lei, você vai guardando, vai juntando ali, vai juntando. No caixa da empresa acaba reinvestindo para você trazer mais lucro, tá? E assim, você vai separando um e outro. Aí você guarda lá na sua conta pessoa física, separa, deixa um valor para a conta pessoa jurídica e você vai ali trabalhando aquele dinheiro, tá? Rendeu um pouco, tira uma parte, guarda para você, tá bom? Tá? Mas isso... O problema disso é você, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Às vezes você tá lá trabalhando como PJ, tá? E só PJ. Eu lembro que era isso. A única fonte de renda que nós tínhamos um tempo era somente a PJ, um serviço que eu fazia aqui atrás na casa do meu pai, tá? E só tinha essa fonte de renda e não tinha mais outra, não tinha outra fonte de renda. Aí o que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? Poxa, tirava só daquilo ali. Então, acabava zerando o caixa da empresa, tá? Porque ia para a conta da casa, ia para um monte de coisa. Quando você vai se aplicando e trabalhando outras fontes de renda, isso daí vai melhorando, vai ajudando cada vez mais, tá bom? Então, hoje a gente tem que separar, tá bom? Hoje tem o valor da empresa, tem o valor que, né, que você tem que pagar lá de imposto. Tem um monte de coisa que você tem que separar. Por isso... Tente fazer já de começo essa separação, porque se você quiser crescer, tá? Se você quiser crescer, tenha certeza que você vai ter que ver essas coisas aí, tá bom, gente? Vamos lá pra gente não ficar enrolando tanto aqui no vídeo, tá, gente? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O quarto é o quê? Achar que vai trabalhar menos, tá? É o que muita gente acha, acha que vai trabalhar menos. Muitos acreditam que vão ter a liberdade imediata, mas no início o empreendedor trabalha mais horas do que na CLT. É preciso preparo mental para lidar com pressão, vendas e gestão. Vamos lá, gente, vamos entender aqui. Gente, ó, presta atenção que tem muita gente que fala isso. Empreender... Deixa eu só ver aqui, gente, porque eu não sei se o microfone ele está... Eu acho que agora tá bom, sim. Gente, no começo é muito difícil, tá? Se você tá começando agora, se você quer sair agora para trabalhar... Eu, por exemplo, no começo eu fazia um grande esforço. Na verdade, eu faço até hoje muito esforço, tá? Porque eu ainda não estou com aquilo que eu quero. Não estou no objetivo que eu quero, tá? E você vai trabalhar muito, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que dormir, você vai ter que voltar para casa. Quem é CLT, volta para casa, você não tem mais suas preocupações muitas vezes ficaram lá no serviço e tá lá, e você volta para casa, às vezes final de semana, você fica lá domingo, tranquilo lá, beleza. Eu, cara, quando vou domingo aqui, eu tô pensando, a minha cabeça começa a pensar e raciocinar, poxa, como que eu vou resolver alguns problemas, como que eu vou solucionar algumas coisas. A cabeça do empreendedor funciona assim, ela não... basicamente que descansa. No começo era pior, no começo eu não descansava mesmo, mas hoje eu já consigo descansar melhor, eu vou lá, deito tranquilo, tá? Porque eu não levo muito os problemas à flor da pele, porque eu já aprendi a passar esse tempo de pressão, tá?
tá? Porque é muita pressão, é muita coisa para você resolver. Mas quando você se acostuma a resolver coisas, a resolver problemas, você vai entendendo que a vida do empreendedor é assim, a vida do empreendedor é dessa maneira. Mas você consegue, com o passar do tempo, aprender a lidar com os problemas de empreendedor. Se você aprender a lidar com os problemas de empreendedor, tenha certeza que você vai ter muito crescimento, tá? Só que você precisa saber isso, você precisa aprender vendas, que você tem que vender. Todo empreendedor precisa aprender a vender, tá? Não existe um negócio que não precise de venda. Você precisa vender, tá bom? Outra coisa é você fazer gestão, tá? O que seria gestão? É você gerir tudo aquilo que você está fazendo, você gerir o seu fluxo de caixa, você gerir os problemas do dia a dia, a produção, você gerir todo, sei lá, se você vai gerar conteúdo até mesmo para a internet, você tem que aprender a gerir, aprender a fazer isso daí, aprender a trabalhar, aprender a gerir o seu tempo durante o dia, porque você não tem somente o seu tempo como empreendedor, você tem o seu tempo como, sei lá, pai, mãe, de família, você tem o seu tempo com os familiares, você tem que ter o seu tempo para viajar, para sair com os filhos, para fazer um monte de coisa, então você tem que aprender a gerir tudo isso, tá? Nossa, William, um monte de coisa. É um monte de coisa, sim. E se você não tomar cuidado, cara, você vai ficar louco. E você vai falar, nossa, que coisa difícil. Não é difícil, gente. Você só tem que apenas se acostumar, saber que aqui não é fácil você empreender, principalmente no Brasil, tá? Outros países é até mais fácil de você empreender, porque não tem tanta burocracia que nem nós temos aqui no Brasil. Então vamos lá, gente. Vamos entender aqui, tá? Deixa eu só ver aqui o negócio, gente. Pera aí. Não é esse aqui. Pera aí. Que filtro. Aqui. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos entender o último aqui, ó. E esse nada mais, nada menos que você tem que aprender, não aprender sobre gestão e vendas, tá? Esse daqui eu separei por último, né? E vou passar para você. Aqui, ó. Quem pede demissão acha que só o produto bom basta. Mas, sem aprender sobre isso daqui, gente. Isso aqui, ó. Vendas, marketing, gestão financeira, o negócio quebra. Deixa eu explicar para você, gente. Isso aqui é o que muita gente acha que, tipo assim, se a pessoa, eu lembro quando eu trabalhava, o cara falou assim pra mim, assim, nossa, William, eu vou abrir meu negócio agora, vou abrir minha lojinha lá e vou sair, vou ser o cara. Não. E acha que não vai ter que vender, e acha que não vai ter que fazer marketing, e acha que não vai ter que fazer gestão, tá? Quem pede demissão acha que só o produto bom basta, não adianta. Tem gente que fala assim, eu vou pegar um produto lá e, nossa, eu vou rachar de vender e vou ficar rico. Não. Ai. Inocente, tá? Inocente. Você é muito inocente, cara. Não existe somente o produto bom, não. Para você começar, você tem que entender que todo empreendedor ele tem que saber, ele vai fazer muita força no começo, mas com o passar do tempo ele vai ter que entender, e eu entendi isso muitas vezes mais para frente, que eu tenho que aprender a investir melhor o meu dinheiro, eu tenho que aprender a reduzir custos, eu tenho que aprender a fazer o meu marketing, eu tenho que aprender a diversificar os meus investimentos, eu tenho que aprender a saber lidar com os problemas diários. E isso eu tenho um vídeo aqui no canal, vai lá no meu canal, Resolva Problemas, tá? É um vídeo que até viralizou um pouco, né? Que você aprende mais a resolver mais problemas, tá? Não trabalhe e resolva problemas. Por quê? Porque isso daí você vai ter cotidianamente, tá? Você vai ter vários problemas. Você vai ter um problema que você já levanta e você tem que, sei lá, escovar o seu dente. Você fala assim, não, mas não é problema, isso daí é hábito, lógico, mas é um problema, você tem que resolver, cara. Senão você vai ter um problema futuro com dentes estragados, né? Você vai ter um problema lá com seus dentes. Você já tem que levantar de manhã, sei lá, já arrumar o café para as crianças, você já tem que levantar de manhã, forrar a cama. São problemas que você vai ter que resolver, mas esses problemas são diários, você vai ter que fazer. E você tem que acostumar eles e tratar eles como um hábito, tá?
No negócio não é diferente. Todo mês eu tenho que pagar várias coisas aqui do meu negócio aqui. E não tenho o que fazer. Eu tenho que sentar e pagar essas coisas. Eu não tenho pessoas que paguem para mim. Eu não tenho pessoas que vão lá, tá aqui, ó, a conta aqui. Não tenho. Eu vou lá e acerto. Eu vou aqui e gero conteúdo. Por isso que, eu não sei se um dia, né, talvez eu coloque uma pessoa para cuidar dessas coisas. Por enquanto, eu tô conseguindo, né, a fazer isso daí, até mesmo porque a gente tem um propósito aqui de trabalho, tá? Mas, finalizando esse vídeo, aprenda sobre vendas, aprenda a se comunicar, aprenda como vender, aprenda como falar com as pessoas, aprenda como influenciar pessoas, tá? Porque vendas é o que vai fazer o seu carro andar mais rápido, tá? Vendas é o que vai fazer você andar mais rápido, certo? Ao invés de investimento. Investimento, você vai investir o dinheiro e o investimento vai andando bem mais lento, tá? Dependendo se você sabe investir, né? Mas, enfim, ele vai um pouquinho mais lento. Mas se você aprender a vender e aprender a desenvolver, é muito mais rápido. Marketing, você tem que ter um marketing, as pessoas têm que te ver, tem que ver seu negócio, tem que ver seu negócio na rua, na onde tiver, com o seu público, tem que olhar, poxa, vamos lá dar uma olhada, vamos vender, vamos fazer isso, beleza. E a gestão. Não adianta você pegar o dinheiro. Eu lembro lá que eu trabalhava numa empresa, a mulher do dono, quando você ia lá embaixo, ela tava ficando olhando sapato lá, ao invés de ajudar a comprar produtos mais baratos, a ver melhor lá as contas para pagar, a saber gerir. Quando ia lá, não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Pelo amor de Deus, cara. Só Deus na causa. Enfim, gente. Beleza? Obrigado que você ficou aqui até o final. Espero poder ter te ajudado, tá? Espero poder ter te ajudado nesse vídeo. Se eu te ajudei, convido você, deixe seu like, se inscreve no canal. Isso aqui é muito importante pra gente continuar gerando conteúdo. Se você quiser tirar qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida. Tem um grupo onde eu ofereço para as pessoas, tá? Que é a Renda Eterna, Clube da Renda Eterna. Vai lá, conversa comigo, tá? Você vai entrar aqui no WhatsApp, eu vou te apresentar o Clube da Renda Eterna, onde a gente vai aprender, né? E a gente vai sempre aprender conteúdo mais profundo. Tá bom? Muitas vezes passo a passo de como aprender a vender na internet, como aprender a trabalhar online, enfim. Tá? Os links estão aqui na descrição. E obrigado, gente. Ficou aqui até o final desse vídeo, gente. Falou, tchau, tchau e até um próximo vídeo.